Seja o que for que estamos fazendo, devemos deixar fluir intuitivamente para abençoar a todos. Não podemos confiar muito no passado, pois são nossas preconcepções e limitações de crença. Concordo plenamente que desejo trazer uma grande bênção, algo sentido por todos, e preciso me entregar completamente para ser verdadeiramente útil. Gostaria de dar as boas-vindas ao programa para David Hoffmeister. Como vai, David? Oi, Alex, que bom estar aqui. Estou me divertindo muito. Obrigado por participar do programa. Eu te encontrei nas minhas viagens pela internet e, ao descobrir seu trabalho, pensei: meu Deus, eu adoraria ter uma conversa com o David e conhecer sua incrível história de vida, assim como seus ensinamentos sobre o curso em milagres, porque você parece ser uma alma muito única neste mundo. Então, decidi que precisava falar contigo. Para começarmos, você poderia compartilhar um pouco sobre sua história de origem, como descobriu esse trabalho e o que tem feito ao longo da sua jornada até agora? Bem, eu acho, provavelmente foi em meados da década de 1980. Eu estava na pós-graduação e bem no final das graduações e coisas assim. E, na verdade, comecei a entrar em contato com sentimentos profundos, que sei que você e muitos tiveram. Isso começou a me atrair cada vez mais. Então, por volta de 1986, meu coração se abriu rapidamente. Fui convidado para uma conferência de psicologia humanista na costa oeste, sul da Califórnia, em La Jolla, com Carl Rogers, Virginia Satir e outros psicólogos transpessoais que eu nunca tinha conhecido. Foi quando me deparei com o livro Um Curso em Milagres que tudo mudou para mim. Senti um tsunami de amor me envolver, transformando minha vida completamente. Segui por um caminho inesperado, impulsionado a vivenciar experiências grandiosas a partir daquele momento único e especial. Agora, é verdade que você viajou pelo Sibissingua e Canadá contando com o universo de Deus para fornecer dinheiro, comida e abrigo enquanto fazia palestras e ensinava? Sim, foi como o início das palestras e do ensino, pois era quase como na Austrália, onde às vezes falam sobre walkabout. Era como um walkabout, mas mais uma caminhada e viagem de carro pelo Zenéjua e Canadá, ainda uma grande aventura para mim. Antes disso, eu já sentia algo grandioso acontecendo, mesmo sendo tímido e não sendo um grande viajante, especialmente não dessa forma, sem cartões de crédito, sem dinheiro. E então os impulsos internos vieram. Eu tinha só um pouco de dinheiro, sem economias ou nada, realmente, só uma quantia pequena, e fui guiado a comprar um carro pequeno de 3 cilindros e seguir para o oeste, partindo de Cincinnati, Ohio. Isso me levou a um longo período. Na época não sabia que duraria cerca de 5 anos, quase como uma jornada espiritual, onde precisei confiar em tudo, sem apoio organizacional, de igreja ou qualquer recurso financeiro, como CDs, investimentos, dividendos ou economias. Apenas senti essa forte conexão. Fui impelido a entrar no carro e começar a viajar. E foi aí que os milagres começaram a acontecer. Eu sentia como se fosse levado e tive esses encontros maravilhosos, mas fui acolhido nas casas das pessoas. E isso era tão contra meu tipo de protestante anglo-saxão branco. Trabalhar para tudo o que você faz e economiza. E
Eu nem poderia imaginar que isso poderia acontecer. E ainda assim começou a acontecer. E continuou. Por anos, na verdade. Quando você iniciou essa jornada de 5 anos, estava apenas começando no curso de milagres? Ainda estava aprendendo ou já se sentia bastante realizado e confortável? Parece que uma jornada é uma busca interna, olhando para dentro de si mesmo. Isso aconteceu com você nesses 5 anos? Sim, eu mencionei ir àquela conferência de psicologia humanista e o curso chegando, e isso foi em 1986, no verão de 1986, e então isso estava acontecendo, tipo, na primavera de 1991. Foi como avançar 5 anos usando o livro meio que como um oráculo, rezar, abrir ao acaso. Oh, meu Deus, não acredito! E de novo, e de novo. Eu li tudo e pratiquei, usando-o como um oráculo, e fiquei pasmo com a precisão das orientações para cada pergunta. Naquela época, eu estava recebendo algumas direções internas. Não era como ouvir uma voz ditando minhas ações, mas recebia muita orientação interna e intuitiva. Isso me ensinou bastante. Agora tudo bem. Você trabalhou com o livro. Vamos nos divertir. Vamos facilitar as coisas. Tipo, eu quero que você siga exatamente o que eu disser para fazer, sem exceções. No início, tive todas as reações possíveis. Pensei, você só pode estar brincando. Eu vou morrer. Você não pode viajar pelos Estados Unidos e Canadá sem suporte ou cartões de crédito. Eu nem sabia como colocaria gasolina no carro ou onde encontraria comida. Eu não sabia sobre hospedagem. Era a coisa mais impraticável de todas. Mas eu sentia que havia um grande propósito para eu ser realmente dependente, quase como uma peregrina da paz ou um desses clássicos, sannyasis da Índia ou algo assim. E eu pensei, uau, difícil, mas vou entrar no carro, dirigir para o oeste, como você disse, e vamos ver onde isso vai dar. Teve uma série na Netflix, não sei se você já viu, onde tinha um multimilionário que decidiu pegar a estrada e simplesmente, ao acaso e dependente de todo mundo. Sim, foi um programa tão bonito, absolutamente. Minha esposa e eu maratonamos. Foi tão lindo. No final, ele surpreendia pessoas ao dar dinheiro sem elas saberem que ele era rico. Achei que seria uma peça de entretenimento maravilhosa. Estou na indústria cinematográfica há quase 30 anos e vi no seu canal do YouTube que você assiste filmes em busca de iluminação. Como você encontra iluminação assistindo filmes? Já vi muitos, mas ainda não encontrei essa iluminação. Estou trabalhando nisso, absorvendo cada detalhe para alcançar essa iluminação tão desejada. Essa é uma ótima pergunta. Sim, sei do seu amor por filmes. Fui instruído pelo Espírito de que grandes mestres como Jesus costumavam ensinar por meio de parábolas, já que o conhecimento transmitido ultrapassava a compreensão comum, necessitando de diversos exemplos. Da mesma forma que o homem com 2 filhos, compartilho o amor por filmes em todas as suas nuances e colaboro com indivíduos na produção de filmes guiados, mesmo que nunca tenham experiência prévia nessa área. Eles não conhecem todos os aspectos técnicos como você e muitos dos seus cursos, mas são tão devotos que realmente canalizaram um filme. Recebemos uma visão 5 anos antes do filme e então realmente disseram, como vou saber quando começar? Bem, eles aparecerão e você saberá. E você é o diretor e tudo isso. Para mim, os filmes são as parábolas modernas. Eu pensei, uau, Jesus usava parábolas, mas de uma maneira espetacular, para realmente chegar às lições fundamentais por trás. E eu disse, a maioria das pessoas que conheço
ama filmes. E se você puder canalizar através de mim desse estado de mente tão elevado, enquanto eu mostro um filme ou faço comentários sobre um filme, se você puder comentar sobre todas as cenas que são impactantes e mostrar as distinções necessárias para o despertar espiritual através dos filmes, então, eu topo, estou disposto. Foi assim que começou. Apenas meu amor por filmes. Mas antes de tudo, fui levado ao cinema e então internamente, pegue isso, viu aquilo? O diálogo interno, a conversa foi incrível, foi tão incrível. E então eu comecei a compartilhar isso como um presente. Eu acho que é um dos filmes mais importantes dos últimos 50 anos. E eu sei que muita gente ouvindo pode achar estranho, mas Matrix é um filme de ação, mas está no meu top 3 de todos os tempos. Esse filme impactou a consciência da humanidade, sendo a primeira vez que questionamos o que é real, o que não é. Estava habilmente disfarçado em um filme de ação incrível, com diversão, história e muito mais. E não foi por acaso. Os cineastas sabiam exatamente o que estavam fazendo, explorando uma variedade de filosofias e histórias. Pode falar um pouco sobre Matrix e o que ele representou para você e como as pessoas podem encontrar espiritualidade nesse filme? Sim, teve o mesmo impacto em mim. Eu pensei, isso é tão rico. E eu conhecia as filosofias em Matrix como a palma da minha mão. Foi surreal quando eu estava assistindo, e é engraçado você mencionar isso, porque hoje mesmo eu estava fazendo uma coisa global no Zoom com muitas pessoas da América do Sul, e eu passei por uma cena específica. O espírito estava usando uma cena específica daquele primeiro filme de Matrix, logo depois, Neo toma a pílula vermelha, e então ele é levado de volta por Trinity e Morpheus e colocado na cadeira. Então tem o espelho rachado do lado direito dele, e ele estende a mão e toca, e é líquido e se funde. Quero dizer, é tão carregado de metáforas, de unificação, quero dizer. Eu falei sobre essa cena por uns 10 minutos hoje online, em grande detalhe, e eu liguei isso à física quântica. Eu trouxe o cristianismo místico, trouxe psicologia, integrando a mente e tudo, usando aquela cena, uma cena específica, porque aquele filme me iluminou como nada que eu já tinha experimentado. E então foi como abrir as comportas. E claro, o show de Truman e Revolver e assim por diante continuavam surgindo, e eu pensei, esses são os filmes mais fáceis de ensinar. Eu acho que esse é o meu nicho, ser capaz de comentar e apontar insights e dar ensinamentos enquanto as pessoas estão envolvidas com os gráficos do filme. E então, isso meio que caiu no meu colo. Isso é incrível. Assistindo você fazer isso, pensei, por que não pensei nisso antes? Incrível. É brilhante. É brilhante. E talvez no futuro eu considere como fazer isso, porque realmente utilizei Matrix e um sonho de liberdade para me comunicar com as pessoas individualmente sobre esses assuntos. Mas sim, se você quiser ilustrar, veja essa cena em Um Sonho de Liberdade. E quando ele atravessa a milha de adversidades e compartilha como muitos se identificam, sentindo-se oprimidos e em busca de liberdade, é algo que ressoa profundamente. Explorar mais a fundo essa questão pode ser extremamente enriquecedor. Filosofar sobre esses temas por longos períodos é verdadeiramente fascinante. Além disso, em seus ensinamentos, você aborda o desafio da percepção. Você pode falar um pouco sobre isso? Sim, isso me lembra como na Bíblia em Coríntios, onde diz que você está olhando através de um vidro escurecido e não vê claramente, mas verá. E para mim, o problema de percepção é dizer que é a lente através da qual estamos olhando, que está cheia de julgamentos e opiniões e todo tipo de interpretações pessoais
baseadas em nossa mente inconsciente, nosso condicionamento do passado, que distorce o mundo. Então, eu sei que você e o Matt estavam falando sobre coisas boas acontecendo, coisas ruins, e você estava dizendo, tipo, bem, sim, se você for atropelado por um carro, isso é um exemplo óbvio de uma coisa ruim. Mas quando você volta à ideia de que o filtro através do qual você percebe o mundo é onde está o erro, está no filtro e não na coisa em si que você está percebendo, porque o mundo não é realmente externo, parece muito externo para o ser humano. Mas quando você entra em estados mais profundos, como eu vejo Yogananda atrás de você desperto, bem ali, quando você entra em estados de samadhi e entra nesses, eu os chamo de estados revelatórios, onde eu tive 3, onde o mundo simplesmente desapareceu. Eu entrei nessa luz brilhante e havia apenas amor, e era só isso. E eu estava ciente de que esse era o ponto de tudo. Então você começa a perceber que é a lente e não o específico, porque estamos tão acostumados como seres humanos a tentar lidar e enfrentar o que está vindo em nossa direção, em termos de forma. Isso era um problema perceptivo, começar a perceber que estou percebendo algo que na verdade não está lá. Estou percebendo de uma maneira fragmentada, distorcida, meio esquizofrênica, ouvindo várias vozes que parecem reais. Começa a ser como se você começasse a ter vislumbres. Às vezes as pessoas têm isso ao tomar ayahuasca ou em experiências psicodélicas, onde a percepção do mundo é tão diferente da percepção cotidiana, ordinária do dia a dia. É aí que você tem um vislumbre desse problema perceptivo de forma direta, em primeira mão. Então, estamos basicamente na alegoria da caverna de Platão, essencialmente. Essa é a nossa existência. Quero dizer, até Platão, naquela época, percebeu isso. E eu adoro o que Yogananda disse uma vez. Ele disse, sabe, quando vou ao cinema, você vê vilões sendo vilões e pessoas boas sendo boas e pessoas morrendo e assassinatos e todo esse tipo de coisa na tela. E é aí que está o nosso foco. Ele diz, mas o que você precisa focar é de onde a luz está vindo no cinema. E eu fiquei tipo, uau, isso me atingiu bastante. Quando ouvi isso, pensei, qualquer coisa que envolva filmes e narrativa realmente me toca, porque é nisso que dediquei a maior parte da minha vida. Então, quando ouvi isso, pensei, meu Deus, ele está absolutamente certo, porque focamos tanto nessas coisas do dia a dia que são uma ilusão, é a alegoria da caverna. E realmente precisamos não fazer isso tanto. Acho que essa é a parte mais difícil, pois mencionei em outra conversa hoje que isso é extremamente intoxicante. A realidade em que vivemos é intensamente intoxicante, como a Matrix. Eu sei que isso não é bife, mas não me importo. E ele dá uma mordida, porque em certo ponto você simplesmente pensa, bem, não me importa se isso é real ou não. Estou aproveitando meu tempo aqui. Se algumas pessoas gostam, outras não. E você, concorda? Sim, acredito que precisamos passar por várias experiências iniciais antes de obtermos pistas. Como na Matrix, ele segue o coelho branco e dá vários passos antes de receber a ligação, o pacote. Quando está em sua baia, posso te guiar, mas você deve seguir minhas instruções. De repente, vira uma experiência. E agora? Levante-se devagar. Agora? Sim, agora. Eles estão vindo atrás de você. De repente, torna-se prático, como se estivesse bem ali. Você está na vanguarda do despertar espiritual ao ouvir Morfeus. Acredito que todos precisam passar por muita preparação. Talvez experiências simbólicas para chegar a esse ponto, e acho que tem que ser prático. Eu sei que você é muito prático e isso é o mais bonito. Para te dar um exemplo com a produção de filmes, eu estava viajando por 44 países ao redor do mundo. Uma vez na Califórnia, alguns amigos meus disseram sobre um roteirista muito famoso, conhecido por filmes incríveis como Ghost. Ele tem um filme chamado A Mulher do Viajante no Tempo. E eu disse, eu amo esse filme. Ele me envolve e meu coração se abre, e no final do filme
me sinto transportado. Eu chamei de obra-prima. Eu disse, você não precisa saber nada sobre espiritualidade. É uma história de amor e você vai muito além do amor cotidiano. E eles, bem, ele mora lá. Ele quer que você vá à casa dele, conhecê-lo e falar sobre espiritualidade. Ótimo. Eu adoro a Califórnia por isso. Então eu vou lá, converso com ele, estamos tendo uma conversa linda. Ele está começando a dar aulas de espiritualidade e a receber pessoas em sua casa para ensinar. Meditação. Ele está empolgado, pois era roteirista, mas agora se aventura na espiritualidade, adorando ensinar alunos. E começamos a falar sobre Yogananda. E eu mencionei aquele filme Awake, porque eu vejo ali e digo, uau, não foi um ótimo filme? E ele disse, não, eu realmente não gostei. Eu provavelmente conheço 1000 pessoas. E eu digo, Awake? E eles dizem, incrível, espetacular. Tocou o meu, abriu meu coração e tudo, e eu fiquei fascinado. Eu disse, sério? Eu disse, uau, você é a primeira pessoa que me disse isso. E eu disse, talvez você possa explicar. Ele disse, bem, fui ao cinema no norte da Califórnia, acho que foi em San Rafael, estava assistindo ao filme e no final me levantei e desci o corredor, deixando todos boquiabertos. Como você pode simplesmente se levantar, mesmo os créditos não tendo acabado, é como uma experiência sagrada. Ele subia e eu perguntei o que achou. Ele respondeu, bem, ele perguntou o que você não curtiu no filme. E a resposta foi muitas experiências místicas. Eu fiquei surpreso e ele comentou, uau, ficou bem místico. E então eu associei, esse é o Yogananda. Yogananda, essa é a vida dele. Mas então, ele disse, eu gosto de alcançar e tocar o público. A partir da perspectiva da narrativa, que nunca teve uma experiência mística na vida, que realmente não sabe muito sobre espiritualidade. Eles não são bem lidos, eles não são bem versados. E eu gosto de contar uma história tão bem que o coração deles se abre só através do filme, sem muitos efeitos especiais, sem muitas experiências místicas e tudo mais. E eu pensei, uau, isso é tão bonito porque é uma forma de arte. Sabemos que há filmes que não saem da mente, são simplesmente tão bem produzidos. É explicitamente incrível. E eu disse, obrigado por compartilhar. Eu disse, aprecio muito sua vocação e como você a executa tão bem. Como Ghost, Demi Moore e Patrick Swayze. Goldberg, clássico. É como um roteiro clássico. E A Mulher do Viajante no Tempo. Você faz tão bem. Ele questionou o porquê da minha grande afinidade por filmes e eu expliquei que ensino espiritualidade através deles. Ele não conseguia compreender como um roteirista poderia fazer isso sem esforço, pois tinha uma visão limitada da espiritualidade, incapaz de conectar os pontos entre filmes e espiritualidade. Era como se estivesse fora de sua área. Sim, parece que ele estava. Lembro quando peguei a autobiografia de um yogi. Li os primeiros capítulos e, ao chegar no capítulo em que seu mestre estava em 2 lugares ao mesmo tempo, fiquei intrigado. Ainda não estava preparado para compreender aquilo. Mas algo me atraía. O livro e seus ensinamentos me chamavam. Eu entendo o ponto de vista dele sobre o místico, porque ele também é um pouco, talvez até muito pé no chão, onde estamos. É realmente interessante, porque Jesus era místico. A maioria dos yogis tem algum tipo de... Sabemos que Buda era místico. Havia coisas sobre coisas, mas eu entendo a perspectiva dele. E, com o que faço no meu trabalho, tento ser o mais pé no chão possível. Puramente porque, se você começar a ir muito longe, você perderá a massa. Você concorda? Sim,
Isso é o que mais apreciei nesses últimos 35 anos com o curso, é que não é algo que aprendemos através de um livro, é algo que aprendemos através da fé e da experiência, confiando, enfrentando medos, deixando o inconsciente vir à tona e lidando de forma orante e intuitiva. Concordo plenamente. Ao dar palestras para cerca de 500 pessoas, às vezes me senti como Yogananda em Autobiografia de um Yogi, onde ele não conseguia falar a língua local, mas após orar ao seu guru, ele conseguiu se expressar. Assim vejo que devemos viver com nossas famílias, amigos, filhos e no trabalho. Seja o que for que estamos fazendo, devemos deixar fluir intuitivamente para abençoar a todos. Não podemos confiar demais no passado, pois são nossas preconcepções e limitações de crença. Concordo plenamente que desejo trazer uma grande bênção para que todos possam sentir e preciso me render para alcançar isso e saber de verdade. Saber. Conversei com grandes roteiristas, vencedores do Oscar e lendários escritores de TV. Sempre pergunto: você sente um momento ao escrever essa obra-prima como um fantasma, digamos, se eu o tivesse em meu programa? Quando escrevia sobre fantasmas, sentiu que algo passava por você ou mergulhou em um poço inacessível? É o seu poço passando por você. Ao reler, pensa: isso é fantástico. Quem escreveu isso? Com a escrita, surge a sensação de que algo além de você guia suas palavras, como se uma força invisível estivesse ditando cada linha, levando sua narrativa a lugares inesperados. Isso não é ruim. Está no meu gosto. Definitivamente está passando por mim como um filtro. Não há dúvida de que sou eu. Mas não sou eu. Você sente isso com o seu trabalho? Como se fosse quase uma canalização. É isso. Realmente parece assim. Sim, eu sinto isso. E eu fico tão absorvido nisso que não importa onde eu esteja, o que eu esteja fazendo, pode ser no supermercado, pode ser na lavanderia, pode ser em qualquer lugar. Algumas das coisas que surgem é como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez. A mesma reação, tipo, uau, coisas incríveis. Isso é incrível. E então percebo, meu Deus, digo que está acontecendo tanto que você começa a se sentir humilde, no sentido de você ver que está, tipo, em boas mãos. É como você e o Matt falaram sobre o plano, o grande despertar e tudo mais. É bem projetado para nós e estamos descobrindo isso momento a momento. E Saiba que vivemos tempos sem precedentes. Não há dúvida. Na minha vida e na sua, estamos mais. Mais do que nunca. Não só no Zequaneiro, mas em todo o mundo. Há tanta separação e cada um indo para o seu canto socialmente, por país, por os diferentes tribos dentro do país, se preferir, seja religiosa, seja nacional, sabe? Seja política. Há tanta separação. Acho fascinante que a única razão pela qual nós, como espécie, chegamos onde estamos é por causa da cooperação. Humanos não podem sobreviver sem cooperação, sem ajudar uns aos outros, sendo de serviço uns aos outros. É por isso que temos endorfinas que são liberadas quando damos. É muito melhor dar do que receber. E não é apenas um ditado, é literalmente ciência. Algo acontece quando você faz isso. O que você acha? Nós. Mas ao mesmo tempo, nunca houve, na minha opinião, mais pessoas buscando por algo mais, pessoas procurando. É só isso? O que estou fazendo com a minha vida? A pandemia realmente abalou o mundo. Literalmente pegou o mundo e, como um etch-a-sketch, sacudiu um pouco. E as pessoas
É por isso que há demissões em massa e mudanças de carreira, porque houve um momento de reflexão que o mundo inteiro ao mesmo tempo pôde fazer. Nunca na história humana isso aconteceu. Então, onde você acha que podemos ir para parar a separação e começar a nos unir, a dar uns aos outros, a ser empáticos uns com os outros em vez de ego, ego, ego? Sim. Bem, eu acho que seu podcast explora questões profundas. Quem sou eu? Como cheguei aqui? Qual é o meu propósito? O que devo fazer? E acredito que todos têm essas perguntas de vez em quando. Para algumas pessoas, como nós, isso gira rapidamente, talvez porque estamos prontos para refletir mais. Muitos se sentem sobrecarregados e não conseguem refletir com frequência. A pandemia e a grande renúncia na economia parecem fazer parte de um plano maior, nos levando a perceber que uma vida não examinada não vale a pena. Pessoas como Henry David Thoreau e todos os místicos, poetas e santos que têm explorado essas questões mais profundas, muito sinceramente por séculos. Acho que agora a prontidão está surgindo por causa das condições. É como se estivesse conspirando para nos levar a ir mais fundo em qual é a nossa vocação na vida. E é como uma aceleração. Na verdade, a escriba de um curso em milagres, ela ouviu antes mesmo de começar. Ela ouviu: você faz parte de uma aceleração celestial onde pessoas estão sendo chamadas de todos os lugares para desempenharem seu papel em um plano maior, porque o mundo está piorando. Isso foi em 1965. O mundo está piorando de forma alarmante. Eu estava em um grupo. Se já estava assim em 65, o que temos agora em 2022? Quero dizer, ok, estamos prontos para essa aceleração celestial. Na verdade, mesmo aqueles que tiveram que lidar com os lockdowns e tiveram suas rotinas alteradas, eu acredito que dá. Vejo o Yoda ali. Eu tinha um Yoda pequeno. Sim, um pouco de conhecimento. A sabedoria está esperando que a gente a invoque para recorrer a ela, para que venha até nós, como uma resposta ao nosso conflito psicológico e sofrimento. Então, de certa forma, eu acho que, mesmo que as coisas pareçam estar piorando muito, eu acho que é mais que estamos prontos para começar a absorver e aplicar isso, não apenas como algumas teologias que lemos em um livro, mas quero dizer de uma maneira cotidiana, de uma forma realmente prática. Então, eu sinto que, de alguma forma, isso está funcionando junto, de uma maneira boa, e eu realmente acho, como você, que mais pessoas estão mais abertas do que nunca a algumas dessas ideias. Eu encontro muita receptividade para as coisas que estou compartilhando agora. As pessoas estão bem curiosas e interessadas. Sim, você tem feito isso por tanto tempo. Imagino que no início, quando começou, não era tão aberto. As pessoas não eram tão educadas ou abertas para aceitar esse tipo de ensinamento ou conhecimento. E agora eu vi isso em minha vida. Quando nasci, nos anos 70, minha mãe meditava. Minha família cubana achava que ela era louca. O que ela está fazendo era algo tão além. É como se estivéssemos voltando para 1850 e dizendo que haveria um avião, um carro. Era tão além da compreensão deles que não poderia acontecer. Mas agora, algo como meditação, que foi, pelo que entendo, trazido por Yogananda para o Ocidente. Ele introduziu a meditação, o yoga da Coreia, para o Ocidente. Antes dele não havia meditação. Não havia meditação. Definitivamente não havia yoga, onde agora. Yoga é tudo. Acho que agora o yoga é mais focado no físico do que no interno, mas ainda está disponível. E a meditação agora é, meu Deus, até nos últimos 10 anos. Quanto nos abrimos para a meditação?
Você pode falar um pouco sobre meditação? Na sua prática, o que você faz no dia a dia e como isso mudou sua vida e quando você começou e tudo mais? Porque eu tenho meditado agora. Provavelmente há pelo menos 6, 7 anos intensamente, mudando minha vida por completo. Sim, acho que essa é uma daquelas técnicas e meios perenes que o Espírito nos chama para casa, porque se trata de acalmar a mente, e é muito diretamente sobre acalmar a mente, ser capaz de sair dos trens enquanto os trens de pensamento passam. Eu acho que todos os tipos de espiritualidades diferentes incorporam isso de alguma forma. Mesmo quando você fala sobre como uma meditação zen de olhos abertos, onde você observa o mundo de uma maneira meditativa, com os olhos abertos, isso está um pouco fora dos limites tradicionais da meditação, como é trazida por Yogananda. Mas eu sinto que o ponto principal é que entremos nesse estado de mente real, conectado, reverente, alinhado, quer nossos olhos estejam abertos ou fechados, e cheguemos a um ponto muito calmo, como aquele ponto calmo, no qual a orientação pode surgir, no qual podemos ser animados pelo poder superior. Como você estava dizendo, até mesmo escrevendo ou falando. Eu vejo isso nos esportes, quando as pessoas falam sobre, quando entram na zona, e falam sobre isso com tanta alegria. Nossa, tudo desacelerou, foi como em câmera lenta. E eu adoro ouvir isso. Meio que como Abraham Maslow falou sobre a autoatualização e como isso acontece e quais são as características disso. Eu gosto de ouvir sobre isso de várias maneiras. Então, a meditação tem sido uma grande parte da minha vida e meio que evoluiu mais para um estado mental e menos para uma prática física. Porque, como você disse, mesmo com o yoga, pode se mover mais para os alongamentos e posturas e ainda pode incorporar bastante do físico. Yogananda foi um ótimo exemplo de como tudo isso nos leva a um estado mental glorioso. Esse é o ponto principal, um meio para alcançar algo. No curso de milagres, Jesus chama isso de milagre e tem muitas palavras para nos falar sobre ele, nos persuadir a ele, nos fundir a ele, sermos usados por ele e tê-lo movendo através de nós. Para mim, a meditação é mais um estado mental. Sinto que meus dias são muito meditativos, mas também eu sou como o observador, um pouco mais como o observador supremo do que um sentimento de ser humano. Meus apetites desapareceram. Você se move mais como Yogananda fez, meio que no final da vida dele lá na Califórnia, quando ele começou a entrar em Samadhi, e todos os monges ao redor sabiam, ele dizia, apenas sussurre no meu ouvido. Se eu ficar fora por muito tempo, você acerta e apenas aqui, diga alme no meu ouvido ou algo assim, e eu voltarei. Mas para mim, estou meio que no raio trator de algo muito elevado e surreal a cada dia. É menos terrestre, menos horizontal. Parece mais vertical, o que é muito forte, mas para mim a meditação faz parte desse vertical. É como se eu te reconhecesse, meu amigo. Sim, à medida que tenho meditado mais, percebo que coisas que antes eram importantes para mim já não têm o mesmo valor, especialmente no mundo físico. Não estou exatamente me afastando desse mundo, pois tenho uma família e filhos, mas é diferente. Acho que estou me identificando mais com o observador. Estou me tornando mais isso do que o participante. Se é que isso faz sentido. Não estou dizendo que me isolo e não participo da vida, mas eu vejo as coisas de forma diferente. Parece que estou conversando com alguém outro dia dizendo: a névoa está se dissipando. Estou vendo as coisas mais claramente, pelo menos na minha percepção. As coisas estão fazendo mais sentido quando as pessoas agem de certas maneiras. Você pensa: ok, essa pessoa está com dor. Aquela pessoa está lidando com um trauma. Por que alguém entraria online para escrever um comentário negativo?
tão extenso, eu penso, uau, você tem muito trabalho a fazer porque eu não te conheço e você não me conhece, então, obviamente, isso não tem nada a ver comigo. Tenho certeza de que você já lidou com isso na sua vida também. Pessoas trolando e causando problemas. A internet facilitou isso, algo que antes não era possível. É realmente fascinante. É realmente fascinante. Você também acha isso? Sente esse tipo de quase apego, mas ainda assim envolvido nisso? Sim, é isso. Sinto como se estivesse no centro de tudo, mas ao mesmo tempo observando. É uma sensação de natureza simultânea, a alegria do momento mencionada por místicos e santos. Estar presente, permanecer presente. É uma experiência única para mim. Tipo, uau, que descoberta! Estou animado todos os dias para viver este momento presente e tudo que ele traz. É como desembrulhar um diamante e admirar suas facetas brilhantes. Nunca imaginei que estava aqui para mim. E adoro essas sincronicidades, onde tudo se encaixa. Tive muitas sincronicidades ao longo da vida. É como se eu estivesse assistindo a tudo perfeito, em uma ordem divina. E é uma sensação incrível, considerando que nossa experiência humana não era assim. Não pensávamos em ordem divina, pensávamos em sobrevivência. Sobrevivência emocional e física era nosso impulso. Então, ao ver muitas sincronicidades e perceber que não vem de nenhum esforço da pessoa David, fico mais observando e maravilhado, pensando, meu Deus, isso é incrível. E ainda assim, não sinto que fiz algo consciente para que isso acontecesse. Está se revelando cada vez mais. É fascinante. Comecei o programa recentemente, iniciado na Páscoa do ano passado, e ele cresceu muito mais rápido do que meus outros programas. Tenho 2 programas populares na indústria cinematográfica. Estava com um pé dentro e um pé fora. Então pensei, não quero falar de espiritualidade. Ainda estava em cima do muro. Senti atração por essa direção, mas ainda em dúvida. Ainda não quero. Consegui ótimos convidados e tive conversas agradáveis, mas ao tentar falar com algumas pessoas, não obtive respostas. Literalmente, na semana passada, não estou exagerando. Literalmente na semana passada, decidi me dedicar totalmente. Vou montar um cenário. Vou fazer isso direito. Não vamos mais brincar. Vamos fazer isso. Enviei e-mails para várias pessoas com quem queria conversar como você. E 80% a 90% disseram sim. E estou com a agenda cheia para os próximos 2, 3 meses. Firme. E agora eles realmente estão vindo. E eu fiquei tipo, né? O que está acontecendo? O que é isso? Eu não podia acreditar. É tipo, sim, essa pessoa. Recebi um e-mail hoje. Eu fiquei tipo, eu represento essas 3 pessoas. Você gostaria de tê-los no seu programa? Eu olho para eles e penso, claro. Conversaria com eles. É tão fascinante que, quando cedi ao fluxo do rio, digamos, as portas se abriram. Isso ocorreu comigo algumas vezes, especialmente com o programa e com o que estou fazendo com essa nova empresa. Achei fascinante. Quando você me enviou um e-mail dizendo que gostaria de participar do programa, eu pensei, tenho uma vaga amanhã. Ótimo, conversamos então. Fiquei pensando, o que está acontecendo? É uma lição valiosa para as pessoas aprenderem. Quando a voz interior guia ou os sinais indicam, é sábio seguir sem resistência. Confie em sua intuição e no que o universo revela. É mais fácil quando você não luta. Sim, eu acho que todos nós meio que a gente mexe com espiritualidade, depois isso se torna mais importante para nós e mais importante, mas ainda há um pouco de tipo, ok, eu tenho minha vida mundana aqui, de praticidades que eu tenho que lidar e toda a logística e especificidades, e então
essa coisa do reino espiritual que está se abrindo, e é aí que às vezes hesitamos um pouco, tipo, ainda não estou pronto, eu não sei. Então você diz o sim. E então, eis que as coisas começam a cair como gotas de chuva. Tão fácil, tão sem esforço. Eu acredito que quando percebemos que algo pequeno pode se transferir para toda a nossa percepção, nossa vida pode se tornar mais gloriosa, fácil e fluida do que jamais imaginamos. O Espírito nos chama para dizer sim, esperando apenas o seu consentimento. Tudo o que preciso é do seu sim. E então, veja, eu vou te mostrar. O universo está nos convidando para aceitar, apenas esperando pelo seu sim. Posso te mostrar o mundo. Um novo ponto de vista incrível. O Espírito aguarda ansiosamente nosso aceno, nosso sim. E aqui estamos. É empolgante. Com você e seu podcast. Um exemplo perfeito de funcionamento. Sim, é emocionante e um tanto peculiar. E isso me intriga, mas não surpreende. No entanto, é notável quando nos entregamos e permitimos que as coisas fluam, seja na espiritualidade ou em outras áreas da vida, como seguir seu propósito, escrever roteiros, iniciar um negócio ou qualquer outra atividade que realmente deveria estar fazendo. É por isso que tantas pessoas se sentem irritadas e desanimadas, pois desejavam seguir seus verdadeiros sonhos, como escrever, tocar música ou até mesmo abrir uma empresa de biscoitos, mas acabaram em profissões diferentes devido a influências externas. Elas queriam espalhar alegria de maneiras únicas. Pai, eu sinto que se elas apenas se permitissem mais, sem se preocupar tanto com a praticidade, eu quase fui à falência. Estive em um lugar muito sombrio, em depressão por 2 ou 3 anos após uma experiência que vivi e sobre a qual escrevi um livro inteiro. Mas então, quando você finalmente cedeu a isso e apenas disse: Ei, está tudo bem, tudo vai dar certo, porque eu cheguei a um ponto onde não tinha outra escolha. Veja, é até onde o universo te leva. Tipo, ok, se você não vai, vamos te levar até o fundo. Ou você vai viver aqui embaixo nessa miséria ou vai abrir as portas. Por favor, apenas diga sim. E no momento em que eu disse sim, foi engraçado. Quando eu estava naquela falência, faltavam 2 dias para assinar, perdi minha namorada, meu cachorro morreu, foi tudo. A maior oportunidade da minha carreira tinha ido embora. Eu gritei para o universo, disse: Olha, Deus, quero pagar minhas dívidas, mas se não me ajudar, assina os papéis. No dia seguinte, meu primeiro chefe de toda a minha carreira ligou dizendo que estavam procurando um editor em West Palm Beach. Por que não vai até lá? Consegui o emprego e me tornei um dos editores mais bem pagos do estado. Eu estava a todo vapor, mas tive que ir até lá para finalmente ceder. Acredito que ao cedermos um pouco mais, a vida se torna mais fácil. Concorda? Sim, acho que essa é a questão do mundo. Temos vivido de cabeça para baixo e ao contrário, e em um curso em milagres nos dizem que não é que você peça demais, é que você pede muito pouco. Ai, meu Deus. Isso inverte as coisas, porque é como você quer dizer que minhas próprias limitações que eu coloquei na minha mente, que eu coloquei na minha alma, estão todas sendo refletidas para mim. E que assim que eu, digamos, eu quero experimentar tudo, eu quero conhecer a totalidade do meu verdadeiro eu, então tudo vai se orquestrar e girar e conspirar para trazer isso à tona. É tão diferente do que fomos ensinados. Viemos em modo de sobrevivência, apenas tentando nos virar e conseguir. Não pedíamos muito só para sobreviver dia após dia. O universo sugere ajustar alguns parâmetros e pensar grande. Vá para o tudo ou nada. Sabe de uma coisa? Vou te contar o que é isso.
Descobri que sempre pensei pequeno demais. Eu queria muito ter essa pessoa no meu programa e pensei, isso vai acontecer. Conversei com minha mentora e ela disse que é quase irrelevante para onde você está indo. É quase. Sim, se Steven Spielberg aparecer no seu programa, não importa no grande esquema das coisas. Relevante é o que você está fazendo. Eu fiquei tipo, uau, porque em um nível pequeno você pensa, meu Deus, é o Steven Spielberg, usando ele como exemplo. E eles dizem para não se preocupar, apenas soltar. Estou aprendendo a fazer isso cada vez mais. Você também mencionou, ou questões passadas. Por que isso acontece conosco, sendo a única espécie neste planeta que vive no passado? Refletir sobre essa peculiaridade pode nos ajudar a compreender melhor a importância de estar no agora e valorizar o presente. Afinal, é neste exato momento, enquanto conversamos, que a vida acontece de fato. É fundamental aprender a focar no presente, deixando de lado as preocupações com o futuro ou remorsos do passado, para viver de forma mais plena e consciente. Bem, acho que de uma perspectiva mais profunda, quando vamos ao cinema, por exemplo, porque você e eu amamos o cinema, estamos na sala com a pipoca e estamos envolvidos, estamos assistindo algo que já foi filmado, é o passado. Está na lata sendo projetado e reagimos emocionalmente como se estivesse acontecendo conosco ali. E isso, eu acho, é a forma como o mundo todo é de uma perspectiva mais profunda, como o curso de milagres ensina que o mundo já acabou e se foi. Foi corrigido no instante em que pareceu surgir simultaneamente. Foi corrigido, mas você ainda está tentando trazer o passado para o presente o tempo todo. No curso é mencionado que a história não existiria se você não continuasse cometendo o mesmo erro no presente. Quando li isso pela primeira vez, fiquei pensando, o que você quis dizer? A história não existiria se você não continuasse cometendo o mesmo erro no presente. Em outra lição, na lição 158, ele menciona que apenas seguimos uma jornada que já está concluída. Você está mentalmente revisando o que já passou. Então é como se nosso eu superior estivesse lá e soubesse que é um filme. E nosso ego está dizendo, não está acontecendo comigo agora. Estou no meio do progresso entre o passado e o futuro. E nosso eu superior sabe que tudo já foi corrigido e só precisamos aceitar a correção em nossa mente. Então temos os avatares e santos que fizeram isso, e sabemos disso por causa da essência e da presença que emanavam deles. Antes de Abraão existir, disse Jesus, revelando sua verdadeira identidade como a presença do Cristo. Essa presença do Eu Sou é anterior ao tempo. Ao nos identificarmos com ele, experimentamos culpa. Tipo, eu adoro falar sobre física quântica, então ensino assim e gosto de discutir hipóteses, porque basicamente o futuro é definitivamente hipotético. Podemos supor o que ocorrerá no próximo momento ou no próximo ano, mas é hipotético. Parece que há um futuro lá, mas não sabemos o que é. Assim, consideramos todas as possibilidades, sem realmente aceitar que é apenas potencial. Então, há uma parte no curso onde Jesus está falando sobre o como você vive, como se o passado fosse real e o futuro fosse real. E ele está nos dizendo que é possível transcender isso realmente, permitir que nos elevemos além disso. Como meu avô, ele nasceu em 1898 e ele tinha um brilho nos olhos, era leve e feliz e tudo mais. E ele me assistia assistindo jogos de futebol e beisebol. E eu estou suando nas poltronas.
e o árbitro perdeu aquela jogada. E meu time teria marcado se o árbitro não tivesse errado. E isso e aquilo. E ele ficava lá com o maior sorriso no rosto. E ele levantava um dedo e olhava para mim e dizia: se a maior palavra na língua inglesa. E eu olhava para ele como: o quê? E agora, 35 anos depois, meu avô estava me ensinando a estar presente. Ele estava me ensinando sobre hipóteses que eu estava todo emocional e alterado sobre o que poderia ter sido diferente. Eu não estava aceitando a realidade como ela era, estava torcendo pelo meu time e contra o árbitro, preocupado com o que poderia ter acontecido. Ele ria de mim, levantava o dedo e repetia "se". Isso me ensinou muito sobre viver o momento presente, sem o estresse do passado ou das possibilidades futuras. Estamos felizes e alegres com o que temos agora, mas é um problema profundo. Segurar-se a esses hipotéticos. No final, é a armadilha do tempo linear. Parece que caímos da graça, nos afastamos de Deus. Este universo é como se fosse no multiverso, como se a separação tivesse ocorrido. Pandemias, tsunamis, terremotos, incêndios, crimes, estupros. É um cenário extremo. Fiquei meio fascinado quando li algo há um mês ou dois e diziam que a maioria das pessoas estava surpresa. Cientistas agora acreditam que este mundo é uma simulação, certo? Eu fiquei tipo, sério? Cientistas? E é como se 95% tivessem essa sensação no coração de que é uma simulação, mas eles não sabem como funciona. Em outras palavras, muitos deles dizem que acham que é como uma raça avançada, que está brincando com a humanidade. Meio que como no Matrix. Como no Matrix? Como em Matrix, mas esta é uma raça avançada que, por diversão, está nos usando. É o limite do conhecimento científico. Talvez exista uma raça avançada se divertindo às nossas custas, mas com um toque de milagre. É como dizer que não é uma raça avançada do futuro, é o ego, é essa crença na separação. Pode chamar de Satanás, escuridão, ego. É apenas uma crença, não uma realidade. É só a crença na separação. E então, Jesus diz que é inconsciente. É por isso que é tão saber. Você olha para seus comportamentos e pensa, isso é bizarro. Até nós olhamos para a nossa vida e pensamos, essa é uma vida bizarra. Eu nunca teria me visto entrando em tantos problemas e escuridão. Eu nunca teria pensado que conscientemente escolheria algo assim. Mas as coisas que a sombra que Carl Jung falou é tão perigosa porque está fora da consciência e precisamos trazê-la para a consciência. Mas agora temos boas ferramentas. Temos meditação, ótimos ensinamentos, ótimas metafísicas, professores inspiradores e ótimos filmes, como O Show de Truman. Tudo em um loop, feitiço do tempo. Existem vários filmes assim. Tem um guia de filmes para o esclarecimento com cerca de 15 filmes de loop, para ver claramente as repetições. Como todo dia, onde uma personagem feminina se repete, mas é mais evidente. Certo, sem loops. Estamos perdidos? É como se estivéssemos nadando em um mar de potenciais e possibilidades, tentando manter a cabeça fora d'água. Gosto que agora estamos chegando às bases mais profundas de tudo que precisamos para liberar o ego. Para ser amorosos, consistentemente amorosos, precisamos deixá-lo ir. Você já falou ao redor do mundo e provavelmente já se apresentou para milhares, dezenas de milhares, até centenas de milhares de pessoas em sua carreira, se não milhões. E ao encontrar pessoas, mesmo em sua rotina diária,
Eu acredito que quanto mais raiva ou trauma alguém enfrenta, mais se afasta de si mesmo e da fonte. Isso pode levar ao extremo da violência e assassinato. E então, em geral, o que podemos fazer para lidar com isso? Encontrar essa voz interior, ir fundo dentro de si para as perguntas, em vez de buscar respostas externas? E, quando você tem tanto trauma, é aí que drogas, álcool, vícios e o excesso de trabalho entram em cena, pois você procura algo para aliviar a dor, já que não está na felicidade de estar conectado consigo mesmo. Qual conselho você daria às pessoas que buscam por isso? Sim, bem, eu falei sobre como é um problema de percepção, mas o que descobri foi que a qualquer momento tenho opções em mente sobre qual filtro ou conselheiro seguir. Basicamente, mostraram-me que sempre existem 3 maneiras de olhar, experimentar e interpretar as situações. 2 delas, que são positivas, vêm do espírito, enquanto a terceira não. Então pedi mais detalhes, precisava saber quais eram essas 3 coisas. Basicamente, a primeira é que tudo é amor e a segunda é um pedido de amor. O número 3 é ataque. Quando você morde a isca na terceira, se vê atacando ou sendo atacado, surgem os mecanismos de defesa nem assustadores. A psicologia, desde Freud, nos mostra que há muitos deles, no modo defensivo. Compramos a percepção de ataque, linha e anzol, e não é bonito. E não nos comportamos, nem nos sentimos bem quando percebemos o ataque. Mas olhe para os 2 primeiros. Tudo é amor ou um pedido de amor. Se eu treinar minha mente com minha intuição para confiar nesses 2, porque vamos encarar, se o primeiro é amor, sabemos como isso se sente. Podemos sentir. Quando estamos com pessoas, é muito óbvio, seja com nossos animais de estimação, amigos, família, ou apenas alguém que encontramos na rua e sentimos uau. Como se estivéssemos cercados de amor, isso é o mais óbvio. Mas o pedido de amor é como dizer: não. Compre o que a máscara superficial está apresentando. Por trás da raiva, do rosto zangado, do dedo apontado, há uma alma pedindo ajuda, clamando por amor. É como se, por trás da máscara, implorasse: me ensine, lembre-se de minha inocência e amor, não caia na armadilha. Não olhe para a superfície. É como no Mágico de Oz. Conhece o famoso filme O Mágico de Oz. Não preste atenção no homem, na tela. E então o Toto vai e puxa a cortina e mostra o mago assustado, usando grande projeção para induzir. Medo, que é o ego, obviamente. O ego, sim. Para mim é assim que minha vida tem sido enquanto viajo pelo país. Vou a diferentes continentes e países onde nem falo a língua. Muitas vezes não sei nada sobre a cultura. É como se eu fosse jogado com um único propósito: ver que tudo é amor ou um pedido de amor. Com cada casa, pessoa, lugar, filme, é para ver que tudo é amor ou um pedido de amor e praticar isso. Então é preciso deixar de lado apegos. Se preso ao passado, resultado ou expectativa, não conseguirá permanecer no amor ou no pedido de amor. Levará as coisas para o lado pessoal. Como Miguel Ruiz, acordos, não leve nada para o lado pessoal. Esse é um dos 4 acordos. E eu penso, é isso que eu quero praticar. Se eu pudesse praticar consistentemente esse dos 4 acordos, aprender a não levar nada para o lado pessoal, então, acho que eu poderia ser pacífico. E é isso que tenho tentado dedicar minha vida, é realmente buscar isso.
Vamos ver se isso é verdade, não apenas uma teoria. Vamos apenas tentar aqui. Aliás, eu adoro esse livro. Eu amo Os Quatro Acordos e A Maestria do Amor e outros livros dele. Eu realmente acredito que esses são canalizados, sem dúvida. São livros lindos. Eu queria te perguntar sobre o perdão e o poder do perdão, porque muitos de nós carregam esse ressentimento, essa raiva em relação aos nossos pais, aos nossos cônjuges, às pessoas que nos prejudicaram e, como dizem, acho que foram os Budas. Não sei quem disse, mas a única vez que você odeia ou guarda ressentimento, a única pessoa que você está machucando é a si mesmo. Você, obviamente, não está machucando a outra pessoa. O que podemos fazer para deixar isso ir, para perdoar, mesmo que seja em silêncio, dentro de nós mesmos, para perdoar a pessoa que te prejudicou tanto? O que podemos fazer? Acho que o que mais me ajudou foi redefinir o perdão, pois todos crescemos com alguma ideia do que é perdoar. A percepção comum do perdão que torna isso tão difícil é quando alguém realmente nos prejudica. E assim, precisamos encontrar uma maneira de seguir em frente. Não guardar essa raiva de ser abusado e vitimizado por você. E então, claro, Milagres tem uma visão completamente diferente do perdão. Basicamente diz: perdoe seu irmão pelo que ele não fez. Volte de novo. O quê? Diga o que ele está dizendo? Não, é uma percepção. Você tem um pensamento de vitimização ou maus tratos, acredita neles, e o mundo age conforme suas crenças. É como um filme da sua consciência. Para perdoar, você precisa liberar isso. É como Jesus sempre me dizia quando você fica chateado, David, por que não considerar arrancar essa de mágoa da sua mente? Tipo, usar a pinça para realmente removê-la. Entregue-a para mim. Eu sei como lidar com isso. Posso tirar essa mágoa de você, mas se você segurar e insistir em estar certo sobre essa mágoa, então ele diz: basicamente, nenhuma quantidade de evidências vai te convencer do que você não quer. Se você não quiser abrir mão disso, então continuará acumulando evidências. Viu aquilo? Escrevi uma carta gentil para ele. E a resposta que recebi? E aquele olhar? Fui lá abraçá-los, vi o olhar nos olhos deles. Enquanto ainda no fundo buscamos certeza sobre a mágoa, nossa mente é tão poderosa que convoca testemunhas para nos provar, para nos dar evidências dessa crença. No final, o perdão é alcançar a pureza, como Jesus disse no Sermão da Montanha. Ele afirmou: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Essa pureza é crucial, sendo a essência do perdão. Sempre que acumulo evidências como o que disseram, o que fizeram, é como, diz David, toda vez que apontamos um dedo para alguém, 3 dedos apontam de volta para nós. Eu disse, ok, e ele disse, um para o Pai, um para o Filho e um para o Espírito Santo. Você tem a Trindade te lembrando toda vez que aponta um dedo para alguém. Não, venha para cá. Vamos voltar à inocência. Vamos voltar ao amor. E para mim, eu tenho que praticar isso, embora não me sirva como teoria. Eu realmente tenho que levar isso a sério e praticar. Para encerrar nossa conversa, penso que em filmes estamos vivendo como atores em uma peça, na tela, como Shakespeare disse. A insanidade dessa experiência humana, sendo seres espirituais tendo uma experiência humana, nos faz ver atores interpretando diferentes papéis, como vilões e mocinhos, amando e machucando pessoas. Se os atores acreditassem nisso como verdade e não conseguissem se desvencilhar, seria interessante. Personagem:
Keanu Reeves será sempre o Neo e ele simplesmente acredita que aquele é o mundo real. Quando, na verdade, o ator veste um casaco, assume o personagem, interpreta o personagem. Quando o filme acaba, eles saem e voltam para a realidade deles, onde nós estamos presos dentro da Matrix ou presos dentro do filme, interpretando esses papéis que nós mesmos nos atribuímos. E ainda assim, não conseguimos entender que isso é um filme que precisamos eventualmente entender que não é real. Isso não é a realidade. Isso é a Matrix. O bife tem um gosto bom, mas não é real. Você também acha isso? Sim, uma vez fui ao dicionário e o espírito disse para procurar a palavra atuar. Eu pesquisei e vi que significava personificar. Lembrei do filme Chances Are, onde ela está no quarto batendo em Robert Downey Jr. Ela disse: "Você deveria ser preso por personificar alguém, pois é um filme de reencarnação." Agora ele voltou dizendo que é Louis, o marido dela. Você deveria ser preso por personificar alguém. E eu pensei, é isso, porque eles são grandes atores, tipo, você sabe, budistas e muito profundos e introspectivos. Ele disse que vê como o espírito ou a vida lhe mostrou através da atuação que é apenas uma série de papéis. E realmente usou sua carreira para começar a se desapegar da identificação com os papéis. E para mim isso é realmente perspicaz. Se pudermos começar a aplicar isso, ele é alguém que atuou em muitos papéis e é bastante renomado por todos os diferentes filmes. Mas para ele dizer isso é tão bonito, porque é como uma percepção para o resto de, sabe, se Richard Gere está passando por isso, então talvez nós possamos passar pela mesma experiência e não levar tão a sério. Quando as pessoas estão dizendo algo ou fazendo algo, podemos realmente ficar bem calmos e dizer, ok, o que eu daria aqui? O que eu ofereceria? Sim. Agora eu vou te fazer perguntas importantes. Qual é a sua missão nesta vida? Parece que estou tentando ser feliz de verdade. E quero expressar isso de forma altruísta e expansiva, não de maneira narcisista, feliz como pessoa, mas autenticamente feliz para viver as bem-aventuranças, para viver o que o espírito deseja. E então me vejo muito brincalhão. Estava em uma sessão online hoje com pessoas da América do Sul e tinha essa árvore aqui. Comecei a puxar a árvore e falar na sessão de dentro da árvore. Acredito que a brincadeira e a leveza são o grande presente que oferecemos, o humor. Por quê? Não podemos rir? Aprenda a rir. Por que não podemos ver a comédia divina em tudo? Por que não rir sem motivo? Por que precisamos de piadas? Por que não enxergar a tolice e o humor em tudo? Essa é minha missão, ser genuinamente feliz. Ótima resposta. Concordo com a absurdez do que enfrentamos diariamente. É melhor rir. É melhor rir. Nossa esperança. Por que você acredita que estamos todos aqui? Como espécie. Bem, eu acho que é para aprender a lição do verdadeiro perdão. Eu acho que temos que enfrentar o que está diante de nós. Tipo, mesmo se eu disser que é um filme, somos responsáveis pelo nosso estado mental. Somos responsáveis pela condição do nosso coração. Somos responsáveis por como nos sentimos, no sentido mais profundo. E então eu acho que estamos aqui para aprender a liberar ilusões e aceitar a verdade. E eu acredito que podemos realizar isso diariamente. Não é apenas uma questão de proferir palavras como uma declaração, mas sim de vivenciar a experiência real. Estamos aqui para descobrir exatamente isso. David, foi um prazer enorme conversar contigo. Poderia passar horas e horas conversando. Com certeza vamos te trazer de volta ao programa para continuar essa conversa maravilhosa e esclarecedora.
Agradeço não só por participar, mas também pelo trabalho incrível que fazes, ajudando tantas almas. Aprecio muito você, meu amigo. Obrigado, Alex. Quando sair, vou espalhar para que as pessoas sintam sua presença e o que está fazendo agora, e seu grande sim. Todos podem se alegrar com isso. E todos os convidados que virão em resposta a isso. Sim, eu aprecio muito isso. Meu Fred. Obrigado por assistir. Clique em um dos vídeos abaixo para continuar sua jornada e não se esqueça de se inscrever.